Comentar sobre essa invasão que fizeram na Câmara, né, na Casa do Povo, né, que é assim chamada, né, e o que é bom, eu acho que, não sei se você chegou a acompanhar, se você que está me assistindo chegou a acompanhar algum dos discursos que foram feitos lá dentro, mas, bom, o que que eu enxergo? O que eu enxergo é assim, é um grupo destacado das manifestações, né, de meses atrás, e que enxerga nesse governo uma continuidade do governo anterior, né, e que entende que esse sistema, que na verdade não mudou muita coisa, né, que é preciso, e aí até inclusive com falas de intervenção militar. Para uma direita que está nascendo no país, eu não sei se esse é o melhor curso. Não estou me referindo à intervenção militar, porque agora realmente não faz sentido, mas a invasão, né, invadir a Câmara desse jeito, pedindo por... E assim, essa questão da intervenção militar. Eu não... tudo bem, eu acho que em alguns casos ela pode ser válida, como já apontaram diversos nomes aqui que você vai achar no YouTube. O Olavo de Carvalho chegou a falar disso, então assim, em certas circunstâncias é óbvio que os militares têm a obrigação de intervir. Em outras, não, né? Então, em outras não faz sentido. E o que você está realmente pedindo quando você pede intervenção? É bom, a gente tem que... Eu acho que esse pessoal que pede intervenção militar tem que esclarecer algumas coisas. E são elas. Então, assim, quando você pede uma intervenção militar, você está pedindo exatamente o quê? Você quer exatamente que sistema? Você quer que um general esclarecido, iluminado, governe a nação? É isso? Essa seria a ideia? Porque nós não temos um histórico no mundo muito bom de ditaduras que tenham levado à prosperidade por tempos por tempos assim, por tempo indeterminado, né? Você coloca a ordem num primeiro momento, mas alguns elementos tem que ficar na mão da sociedade civil ou não funciona, né? Mesmo no período no período militar aqui no Brasil, você tinha a sociedade civil ainda tinha certa parte que permaneceu funcionando, né? E no longo prazo eu acho que não foi muito bom para o Brasil. Então, o que a gente cria são mais estados de instabilidade política, e a chance do governo aumentar é gigantesca. Se você é uma pessoa que apregou um estado mínimo, um estado menor, pedir por intervenção militar não necessariamente faz sentido. Agora, tem mais um detalhe que eu meio nefasto nessa história, que é o seguinte, que é um dado meio triste, mas parece que bate com a nossa realidade. Então é assim, primeiro, que se você, uma impressão que dá quando o pessoal pede intervenção militar, quando as coisas parecem estar funcionando, ou pelo menos, por exemplo, a Dilma caiu, saiu da presidência, o Eduardo Cunha foi preso, fala-se de punição da Dilma e do Lula, boa parte da cúpula do PT foi presa, boa parte ou seja, a única coisa, a única casa que precisa ser realmente investigada e que não vai ser são os juízes, né? O próprio jurídico, o próprio sistema jurídico. O Supremo parece que é acima da lei, né, aqui no país, por hora, né? Mas, então o pessoal fala de uma juristocracia, então talvez venha daí parte
desse pedido, né? Então falam também de ameaças à Lava Jato. Não sei se é por aí também, né? A Lava Jato é só uma das operações que a Polícia Federal e o Ministério Público agem, né? Eles têm diversas outras operações que podem ser montadas e as formas de abafar não são tão simples, não são tão fáceis, hoje em dia principalmente. É, enfim, para onde isso vai dar, eu não sei. Agora, o que esse pedido de intervenção militar parece pedir, às vezes, para a sociedade, principalmente uma sociedade que é manipulada, assim, assistindo a mídia que nós temos, é que são pessoas que não gostam do jogo democrático, né? A tirania da maioria nunca é boa, né? Então eu acho que precisa existir sistemas que façam compensar uma simples maioria não deveria ser a forma de eleger o governante da nação. Isso eu realmente acho num país de proporções continentais como é o Brasil, eu acho que não era para funcionar assim. Então, nesse ponto, eu sou federalista. Eu acho que cada estado deveria propor as suas próprias leis, como é nos Estados Unidos e como seria a União Europeia, por exemplo. Se você parar para pensar, o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, cabe países europeus inteiros aqui dentro de São Paulo, tanto em população quanto em extensão. E você olha Minas Gerais ainda maior, e você olha para cada estado brasileiro, era para nós nos comportar, para cada estado se comportar como um estado. Eu realmente penso assim, os problemas locais, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Então, você aplicar uma lei só, todas as leis são aplicadas para o Brasil inteiro, não sei se é o melhor curso realmente. Então, eu sou monarquista e federalista, mas monarquista parlamentarista e federalista. O problema é que, assim, o que a gente... Acho que existe um temor de que em 2018, de repente, nós tenhamos mais do mesmo, né? Nós acabamos de ter uma demonstração clara no Rio de Janeiro, por exemplo, de que a direita, assim, a nova direita não tem força ainda, né? E eu também concordo com o padre Paulo Ricardo, com o Olavo de Carvalho e com o pessoal do Terça Livre, etc., que precisa mudar a cultura primeiro antes de pensar nesse espectro político. O Bolsonaro, não sei se vai ter... Eu vou fazer um vídeo falando das diferenças do Trump para o Bolsonaro e por que a gente tem que ter um otimismo muito, muito ponderado, porque os dois são figuras muito diferentes, muito diferentes. Os fatores que levaram o Trump a vencer, vários desses fatores não estão no Bolsonaro. Mas a parte triste disso tudo, que eu acho que é o seguinte, é que quando você vê o Lula, ele ainda tem muita gente que vota nele. Talvez não é impossível que ele se candidate e vença, não é impossível. E a verdade é que muita gente olha aqui no Brasil procurando uma figura salvadora, um general, né? Uma figura como o Bolsonaro ou como o Lula, né? Não que eles sejam todos iguais, mas o que eu estou dizendo é que o brasileiro continua olhando para o governo e esperando que alguém de cima resolva os seus problemas. E pode ser que tenha uma questão que está mais enraizada na cultura do que a gente imagina, e até questões de QI, sabe, quociente de inteligência, porque eu me lembro toda vez que alguém fala de intervenção militar, eu me lembro nessas situações, assim, né? Não, eu sei que é um grito de desespero, né? Mas nessas situações, estou falando nessas situações específicas, é claro que em certas situações pode ser justificável, mas nessas em que nós estamos vivendo, não, porque nós temos o Tribunal de Contas ainda talvez pensando em caçar a chapa, enfim,
aparentemente teremos urnas melhores em 2018. Então, acho que a gente tem que ter cautela. Mas o que eu estava falando da questão do QI, porque países com quociente nacional abaixo de 90 tem uma tendência a perpetuar formas tirânicas de governo, né? E quais os motivos disso? Eu posso buscar as informações e trazer para vocês em um outro vídeo, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil, porque nós temos, e é um dos motivos pelos quais eu acho que o Brasil se beneficiaria muito, muito mesmo com uma monarquia, porque nós teríamos uma figura central que não exerce cargo, não faz parte de partidos, não tem um poder, ele não tem os meios para exercer uma tirania, que é o monarca, exceto aquele poder moderador, né? Moderador de dissolver o parlamento, de convocar novas eleições, em alguns casos, estamos com problema no judiciário, então pedir para que o Congresso aponte novos juízes e etc, né? Então, nós teríamos a figura do primeiro-ministro e teríamos uma figura forte, essa figura talvez assim que conseguisse captar os anseios da nação, como era na época do Brasil Império, né? Nós éramos uma nação muito próspera na época do Brasil Império, e a verdade é que a Casa Real Brasileira pagou muito caro pela abolição da escravatura. Eles lutaram contra a elite escravocrata aqui no Brasil, e a verdade é que eles perderam, né? Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu vou falar mais, tem muita coisa a ser dita, eu não sei quando que eu vou conseguir fazer esse vídeo sobre as nações e o QI, mas você pode procurar na internet. Se você fala inglês, você vai achar muita coisa interessante. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conversa, de intervenção militar e tudo mais, né? Com ressalvas. Agora a gente tem que falar assim, sempre com ressalvas, porque é aquela história: se existir uma força invasora, ou se existir, em certas circunstâncias, é óbvio que o exército deve intervir, mas não parece que seja o caso agora, realmente não parece, e as instituições, bem ou mal, capengando, estão funcionando, e a população, aos poucos, parece que ela tem chances de ser atendida. A verdade é que se o povo brasileiro votasse melhor, nós não estaríamos nessa situação. Se o povo brasileiro tivesse uma cultura mais forte, os políticos seriam melhores. Essa que é a verdade. Muitas vezes o político brasileiro é o representante da população brasileira, e isso é difícil da gente aceitar, mas é verdade, né? Então, quando você vê as pessoas votando, às vezes, e elas votam em figuras que você não acredita, assim, né? Figuras da cultura popular, porque é normal. Você vai ver que nos Estados Unidos também isso acontece, na Europa isso também acontece. Pessoas que são populares, elas tendem a ser eleitas. Só que a qualidade dessas pessoas... Aqui no Brasil a gente elege analfabeto o tempo todo. A gente elege pessoas que não conhecem. O problema é que são pessoas que vão legislar. Elas vão criar leis e o cara não sabe nem ler e nem escrever. Assim, mal sabe ler e escrever. Ou são analfabetos funcionais. Então nós temos muito desse tipo de coisa aqui. Nós temos muitas coisas que vêm do coronelismo ainda, muita coisa que vem de oligarquia, muita coisa que vem de uma classe política que é muito empobrecida intelectualmente. E o debate intelectual aqui no Brasil é muito pobre, muito pobre. E, enfim, tem muita coisa para ser dita. Eu aguardo vocês num próximo vídeo. E até mais.